Falar agora, os próximos 30 dias podem ser muito difíceis para você. Eu sou André Freitas, sou criador da Astrologia Tel e eu te ajudo a encontrar as respostas que você precisa dentro do seu mapa para que você consiga atravessar os obstáculos e conquistar tudo aquilo que você deseja. Porque tudo é comportamento. E a grande questão é a gente entender as energias que nos regem. Ainda mais porque entramos em um novo período, entramos em uma nova energia. E isso tem uma simbologia muito forte, principalmente por ser uma energia que remete à nutrição emocional. É um momento onde a gente começa a tentar entender o que é que está faltando para nós. E se você prestar atenção nisso que eu vou te falar agora, os próximos 30 dias podem ser muito felizes nessa caminhada. Agora, se você não entender os aspectos dessa energia, pode ser que as coisas sejam bem difíceis para você, principalmente porque estamos falando de uma energia que pede a ideia da autonutrição, do autocuidado. E isso é algo muito importante que a gente precisa começar a entender. Então, seja bem-vindo, muito boa noite. E eu quero começar a explicar para você um pouquinho sobre essa energia. Agora no dia 20 não, ontem, né? Ontem no dia 20 a gente dentro do trânsito, né, astrológico, o Sol ele ingressa na energia de Câncer. E isso é algo muito necessário de ser entendido, porque quando a gente fala da energia de Câncer, a gente está falando de uma energia extremamente maternal. Só que isso acaba tendo um detalhe muito importante que a gente precisa entender. Primeiro de tudo, o que eu vou falar agora não tem nada a ver com previsão ou coisas do tipo. Não, a gente está começando a entender aqui como, né, um ciclo novo vai nos influenciar e como a gente pode aproveitar esse ciclo. Por isso que eu quero que você entenda isso como um direcionamento, né, dos próximos 30 dias, porque sim, é como se tivesse, de certa forma, né, uma música tocando. Né? Você já viu quando você passa, por exemplo, você está na rua e às vezes passa um carro e está tocando uma música e você começa a se mexer sem nem perceber, só pelo ritmo da música? Pois é, o fato da gente estar entrando em novas energias é como se a gente estivesse trocando de música. E essa música ela começa a tocar de uma forma bem, muitas vezes imperceptível, e a gente sem perceber começa a dançar e começa, né, a caminhar de acordo com essa música. Então, seja bem-vindo e vamos tentar entender o que essa música, né, de Câncer pode nos ensinar. Daviane, boa noite, seja bem-vinda, viu? Eu fico muito feliz de ter você aqui, né? Fico muito feliz de ter a Daviane aqui contribuindo comigo nessa caminhada, que eu acho fantástica, Daviane, que tá sempre aí junto. Um beijo no seu coração, muito obrigado por estar aqui. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque acho que é algo muito pertinente. Vamos tentar entender o quebra-cabeça. O quebra-cabeça ele pode parecer complexo, mas ele é bem simples. Vamos tentar entender a ideia do Sol. Porque quando a gente fala de Sol, muitas vezes a gente fala, né, a gente tem aqueles textos pré-prontos que vem na internet, mas de fato talvez a gente não entendeu. E se a gente começa a avaliar a simbologia, né, a gente não precisa reinventar a roda. Quando a gente vê o desenho do Sol, a gente está falando de um círculo com um pequeno círculo no meio. E o Sol ele representa exatamente isso, né? Quando a gente fala da astrologia, o Sol está atrelado ao centro da consciência. Ou seja, ao nosso foco consciente, a tudo aquilo que a gente começa a direcionar a nossa atenção, a nossa luz, onde a gente busca o quê? Iluminação, evolução. Então, quando eu falo de um movimento onde eu estou falando, né, de algo relacionado à consciência, é um período onde o meu foco consciente ele começa a se direcionar para um determinado assunto.
E a grande questão é qual é esse determinado assunto. E isso a gente começa a entender a energia. A energia que o Sol ingressou e começou, né, a emanar. E essa energia é a energia de Câncer. Quando eu falo da energia de Câncer, lembre-se, um signo nada mais é do que um símbolo, um sinal, uma simbologia que vai representar, né, um momento da energia, um momento daquela energia em um determinado ciclo. Quando eu falo da energia de Câncer, eu estou falando de um momento onde eu tenho uma composição, né, do elemento água com um ritmo de movimento, um ritmo de impulso. Então eu estou falando do movimento pela água, eu estou falando do impulso pela água, no caso pelas emoções. Por isso que muitas vezes, né, a gente tem a simbologia da mãe, porque a mãe representa essa nutrição emocional, a mãe representa essa ideia de movimentar a água. A grande questão é como é que a gente enxerga isso na nossa vida. Porque muita gente fala sobre Câncer ser carinho, tem que ser carinho, tem que ser o acolhimento e tal, 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 mas cada um aprendeu de um jeito. Como é que você aprendeu? Por isso que eu gosto de dar, né, um passo atrás, eu gosto de voltar um pouquinho e começar a entender qual é a base da energia, qual é a base desse momento. E esse momento, ele fala exatamente sobre um momento onde eu vou trabalhar a minha consciência, ou seja, o Sol, eu vou trabalhar a minha consciência em relação ao meu movimento para fazer a água se movimentar. Ou seja, o meu movimento, o meu impulso em relação às emoções, em relação a sentimentos. E aí a gente começa a entender a essência de Câncer. Por quê? Porque é um período onde você vai começar a direcionar o seu foco para essa nutrição emocional. Mas qual é a grande sacada desse período? É entender qual é a sua responsabilidade em relação a essa ideia de nutrição emocional. Quando a gente quer entender a energia de Câncer, eu não sei se você já viu o símbolo, mas ele faz o formato mais ou menos de duas pinças, né? Deixa eu vou arriscar um desenho aqui só para você entender. Ele faz um formato de duas pinças que ele pode ter muitos significados. Essa é a energia, deixa eu ver. Que seria isso aqui. Enfim, essa é a ideia, né, do símbolo de Câncer. Ou seja, eu tenho ali duas pinças, só que isso traz uma simbologia muito interessante que poucas pessoas se atentam. Porque aí a gente fica o quê? O Câncer é dramático, Câncer sei lá, vítima e culpa, isso, aquilo. E na verdade não. Na verdade, quando a gente fala desse período, dessa energia de Câncer, eu estou falando de um período onde eu vou trabalhar essas simbologias no nosso centro consciente. Então, lembre-se, quando eu falo dessa ideia da pinça, eu tenho algumas simbologias que são muito importantes para esse período, para que a gente possa entender. A primeira delas é, de fato, o Câncer. O Câncer representa, né, o caranguejo. E o que é o caranguejo? Vamos começar a entender a ideia do caranguejo. O caranguejo, se você for prestar atenção na movimentação dele, no comportamento dele, é aquele animal que ele está sempre na defensiva, ele está na retaguarda. Por quê? Ele tenta proteger, ele tenta fechar, né? Aquele animal cascudinho que começa a buscar meios de defesa. Mas se você reparar, ele é cascudo por fora, mas por dentro ele é mole, é puro líquido. E quando a gente fala do Câncer, principalmente das pinças, eu estou falando de uma ideia de proteção, que é de fato o que representa aquela história da energia maternal. E calma aí que eu vou chegar na conclusão dessa ideia, eu só estou começando a te explicar essa simbologia. Por quê? Porque ela vai precisar ser trabalhada ao longo desses próximos 30 dias. E quando a gente começa a entender essa simbologia ser trabalhada, aí sim a gente começa a entender o que de fato eu preciso trabalhar ao longo dos próximos 30 dias. Porque muitas vezes a gente acaba sendo pego
por uma maré de emoções, um negócio que a gente não sabe entender, e a gente acaba sendo impulsivo e tudo mais, e isso acaba nos machucando. E quando a gente começa a trazer a consciência, por isso que eu falo tanto da ideia do Sol representar esse centro da consciência, por quê? Porque o Sol, ele está trazendo uma oportunidade, né? A gente está num momento do ciclo onde a gente tem a oportunidade de trabalhar essa energia de forma consciente. Esse é o ponto. Sair do piloto automático, começar a enxergar o que está acontecendo. Ao invés de sempre dar com a cara na porta e sempre viver os mesmos ciclos de dor. Porque não é esse o grande ponto. A ideia de um ciclo, seja ele solar, seja ele lunar, é consciência. É você o quê? Alcançar um novo degrau. Só que muitas vezes o que a gente faz? A gente ignora. E aí passa o tempo. E a gente fica o quê? Repetindo o mesmo, as mesmas dores, os mesmos ciclos. Aí daqui a pouco, eu tô de novo com uma pessoa que não, sei lá, que não cuida de mim. Por quê? Porque você não trabalhou o que significa de fato essa energia, o simbolismo dessa energia. E aí é onde você começa, né, a ter a chance de alcançar aquilo que você deseja. A Daviane falou, o que significa Câncer ser oposto complementar a Capricórnio? Excelente pergunta, segura aí que eu vou falar dela. Foi muito boa essa pergunta. Foi a melhor pergunta. Segura aí que eu vou falar dela, guarda um pouquinho, porque esse é um próximo passo para a gente entender toda a essência dessa energia. Mas eu vou só terminar a ideia do Câncer. Então, quando eu falo do Câncer, a ideia da simbologia do caranguejo fala muito da ideia de proteção. E o que é a proteção? É essa proteção, esse negócio de tentar, né, proteger a ponto de não permitir que que aquilo que a gente quer proteger seja atacado, ou seja ferido e tudo mais. Traz muito uma ideia, né, de muitas vezes dar passos atrás, né, de voltar. Né? Eu estou falando de água, muitas vezes eu estou falando do passado. Eu falo das raízes, de olhar para trás. O Câncer ele representa muito isso. Mas um segundo ponto, uma outra simbologia que eu tenho do Câncer, por exemplo, são os seios maternos. E os seios maternos eles representam a nutrição. Nutrição emocional, quer dizer, o que é que te faz bem? Porque muitas vezes a gente não olha para isso. A gente acaba fazendo o quê? Não, tá tudo certo. Não, eu tô mal, mas a vida é essa. Vamos seguir. E aí eu continuo batendo no que precisa bater, eu continuo fazendo o que precisa fazer, e eu não tenho aquela palavrinha que se chama empatia. Eu não tenho compaixão. Eu não olho, né, com um olhar mais emocional. Muitas vezes eu acabo sendo o quê? Eu acabo sendo extremamente racional. Às vezes eu posso acabar sendo visto como frio. Por quê? Porque o Câncer, né, essa energia, ela pede esse trabalho com as emoções. Ela pede essa iluminação naquilo que te nutre. Porque isso é necessário você entender. O que é que te faz bem? Porque muitas vezes a gente acaba perdendo algumas oportunidades porque a gente não está bem. Muitas pessoas falam assim, porque depois que eu tiver sucesso eu vou ficar feliz. Primeiro você fica feliz, depois você tem um sucesso. É diferente. Só que para você ficar feliz, você precisa saber o que é que te nutre. Você pode ter o dinheiro do mundo, você pode ter a casa dos sonhos, você pode ter o namorado do século. Mas se você não sabe o que te faz bem, não adianta. Por quê? Porque você vai estar sempre triste, sempre mal. Você não sabe o que te nutre. E esse é um período para você trabalhar essa ideia. Entender o que é que de fato te nutre. E aí quando eu falo da ideia do Câncer, tem mais um ponto que para mim acho que é um dos primordiais dessa simbologia. Se você olhar para o desenho do signo de Câncer, ele lembra muito aquele desenho aquele círculo do Yin Yang, que né, que fala muito da ideia do bem e do mal. E se você parar para pensar, tem tudo a ver com essa energia. Por quê? Porque dependendo de como eu estou, como é que eu passo para frente,
o amor se dentro de mim existe dor? Esse é o ponto. A gente precisa entender o que é que está dentro da gente. O que dói e o que não dói. O que precisa de amor dentro da gente. Porque quando eu falo de câncer e eu falo de nutrição emocional, eu estou falando de um momento onde a gente presta atenção naquilo que está doendo, aquilo que está machucando, aquilo que está difícil. Porque é a partir daquilo que a gente começa a entender para onde vai o resto. Não adianta eu achar que eu vou alcançar tudo aquilo que eu quero se eu não estiver bem. Pode até ser que você alcance, mas isso não se torna sustentável. E o grande ponto é você começar a entender essa sustentação. E quando você começa a perceber esse ciclo, e detalhe, são quase 30 dias. 30 dias trabalhando essa energia, enxergando, percebendo essas emoções. É só você prestar atenção nos últimos 2, 3 dias, que foram, imagino que tenham sido dias intensos. Por quê? Porque a gente vai acompanhando o trânsito dos astros e a gente vai percebendo como eles ressoam muito. Eu digo a você, eu até poderia não acreditar em astrologia, mas bate muito, casa muito. É impossível ser uma coincidência. É muito interessante, mas quando a gente faz uma análise, quando a gente começa a avaliar esse ciclo, casa muito. Por isso que eu estou te falando, são os próximos 30 dias, até o dia 22 de julho, que é onde a energia muda para Leão. Mas enquanto ela não muda, entenda uma coisa. É um momento de trabalho, de evolução, de elucidação, de trazer consciência para esses aspectos. Claro, se você quiser se aprofundar mais nesse tema, basta você ir lá no seu mapa e ver qual é a casa astrológica que é regida por Câncer. Porque esse vai ser o assunto. É ali onde vai bater. Porque quando eu falo da casa astrológica, eu estou falando da materialização daquela energia. Casa astrológica, eu estou falando do externo. Lembre-se sempre disso, o planeta é sempre o interno. Casa astrológica é o externo. Então, quando eu falo de uma casa astrológica, sei lá, um ascendente, por exemplo, é o que eu estou mostrando, quem sou eu. E aquilo ali vai bater com força, meu amigo, vai bater com força. Por isso que vale a pena você entender o quê? Quais são as possíveis situações que você vai ter nestes próximos 30 dias, para que você possa trabalhar essa energia a seu favor. E aí entra um ponto interessante que a Daviane até trouxe aqui. Deixa eu até ver o que ela falou. Tudo começa dentro, né, André? E isso é uma programação consciente e proposital de cada um de nós, essa construção do que se quer ser. Sim, usando o racional para atingir um emocional equilibrado. É exatamente isso que eu prego. É exatamente isso. Porque enquanto a gente está no piloto automático, a gente não está vendo o que está acontecendo. A gente não percebe. Aquilo está muito automático. E o piloto automático, ele é real. Pode ser que a galera ache que não, mas o piloto automático, ele é totalmente real. Eu tenho até um ponto para que seja avaliado. Basta você... Existe um termo em relação ao corpo humano na neurociência, que fala muito sobre a ideia, né, do automatismo do corpo. Existe o corpo humano, ele possui um automatismo, né? Ele possui o seu campo magnético, seu campo eletromagnético, e com o passar do tempo, né, e aí muitos cientistas hoje falam muito da história da neuroplasticidade, que é essa habilidade do cérebro de aprender coisas novas, né, e direcionando neurônios e tudo mais. E aí o próprio corpo, ele vai formando, o próprio cérebro, ele vai formando caminhos neurais. Isso faz parte do automatismo do corpo. Imagina se você tivesse que aprender a digitar no celular todo dia, porque você não segurou essa prática. E na verdade não. Na verdade isso é extremamente natural.
Você vai, sei lá, fazer um curso de datilografia ou de, sei lá, vou digitar, vou aprender. No começo é muito difícil, daqui a pouco você começa a digitar. Né? Isso tem a ver com o desenvolvimento de caminhos neurais que o cérebro faz para que ele tenha essa capacidade, para que ele possa desempenhar essa função, né, buscando a lei do mínimo esforço. Ele não quer gastar mais energia, ele quer ser prático, é a adaptação natural. Só que aí tem um ponto. Você imagina quantas coisas não estão no piloto automático? Quantas coisas na sua vida estão no piloto automático sem você perceber? Por quê? Porque em um determinado momento você instalou esse programa. Você foi lá e falou assim, olha, é o seguinte, hoje eu estou triste, então eu vou comer um chocolate. Por quê? Na época talvez você não sabia por quê. Mas o chocolate, por exemplo, o chocolate, ele é capaz de estimular a liberação de serotonina, de dopamina e várias químicas que muitas vezes nos trazem uma sensação de bem-estar. E aí você, em algum momento da sua vida, você falou assim, poxa, eu estava triste, então eu vou usar um chocolate. E aí daqui a pouco, nossa, me senti bem. E o cérebro anotou aquilo, falou, olha só que legal, o chocolate, então tá. E aí começa. E aí a próxima vez que você se sente triste, o cérebro ele manda mensagem, chocolate. E sem perceber você começa a ser direcionado. Você está no piloto automático. E quando a gente tem um período, né, de uma nova energia, por exemplo, o Sol entrando em Câncer, é um momento onde você começa a enxergar esse piloto. Você olha assim, peraí, o que está acontecendo? E eu digo a você, esse vai ser um período que você vai perceber muitas nuances emocionais. Talvez você esteja percebendo agora determinadas angústias, frustrações, onde você se coloca o quê? Numa situação de confusão até. Ah, eu não sei o que está acontecendo, que é isso que eu estou sentindo. Ah, eu preciso, sei lá, eu tô afim de comer um chocolate, eu tô afim de jogar um videogame, eu tô afim de sair, de beber, de sei lá o quê. Porque, na verdade, o piloto automático ele está tentando regular essa situação interna. Porém, essa situação interna ela tem uma origem. Algo que despertou, né, um gatilho e por aí vai. Porém, que origem é essa? Será que de fato você está olhando? E esse é um período que vai te proporcionar essa oportunidade de você olhar para essa tal dessa origem. Por quê? Porque muitas vezes são essas dores que estão te impedindo de alcançar coisas que você quer. Olha, eu atendo muitas pessoas que vêm querer olhar o mapa delas para tentar entender a partir de relacionamento. Ai, porque o relacionamento, isso, aquilo, e tal, tal, tal. E a gente começa a encontrar muitos, não é um não, viu? Muitos comportamentos que são padrões. Que a pessoa faz sem perceber. E aí ela ainda pergunta, ué, mas isso é normal. E quando a gente começa a trazer isso para a luz, quando a gente começa a conversar e falar sobre isso, a pessoa começa a enxergar, puxa, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha olhado para isso. Por isso que toda vez que se muda de energia é uma chance de trabalhar um conceito nosso, porque todos os signos estão no nosso mapa. Quando eu falo que entramos no signo de Câncer, essa energia existe no nosso mapa. Em algum lugar, em algum momento da nossa vida, nós trabalhamos essa nutrição emocional. A minha pergunta é, como é que anda a sua? Porque, por exemplo, se a sua nutrição emocional, né, se essa energia de Câncer estiver, sei lá, numa casa 7, pode ser que seja um momento onde você vai enxergar dificuldades emocionais dentro dos seus relacionamentos, por exemplo. Vai começar a culpar o mundo, porque Câncer fala muito da culpa, né? Vai começar a culpar a tudo e a todos, né? Não, porque a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. E dependendo da situação vai começar a se culpar. Porque aí tem a autoculpa, né? Se culpa, a vítima, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, o mundo é uma merda.
E aí começa a entrar num quadro depressivo. Não que você vai entrar, não estou falando isso. Mas para que você entenda como que nós andamos, caminhamos dentro de um piloto automático, sem que a gente perceba. Mas quais são os benefícios de entender isso tudo? Clareza. Clareza na sua tomada de decisão. Há aquele momento onde você não é pego pelo impulso, pela reatividade. Você começa a ter ferramentas para você poder se direcionar. Você começa a ter a consciência para começar a prestar atenção. Porque tudo aquilo que é reativo é porque você ainda não entendeu. A partir do momento que você começa a olhar aquele detalhe, tudo muda. Você começa a enxergar um mundo de um jeito que você nunca tinha visto antes. Nossa, eu não acredito que era assim. E quando eu falo desse sol em Câncer, é sim esse período da nutrição emocional. De entender o que é que está armazenado aqui dentro. Como que eu estou lidando com as emoções que estão dentro de mim. Por que isso? Aí eu volto na pergunta da Daviane. A Daviane ali no começo ela tinha falado assim sobre Câncer ser signo oposto complementar de Capricórnio. E essa simbologia ela tem um eixo assim extremamente forte. É algo muito é um eixo tão forte que ele representa a ideia de missão, de missão e propósito de vida. Quando eu falo de construção, quando eu falo de ter alguma coisa, está dentro desse eixo. Mas é um eixo que depende muito dessa nutrição emocional. Quando eu falo, por exemplo, sobre a ideia de sucesso, que muitos falam, primeiro eu vou ter o sucesso, depois eu vou ficar feliz. Não. Esse eixo é o eixo que também comprova de que primeiro você fica feliz e depois você alcança o sucesso. É diferente. Quando a gente fala desse conceito de signo oposto complementar, a gente pode trabalhar exatamente a palavra. Signos opostos, eles estão, em lados opostos, eles formam um ângulo de 180 graus entre eles. Então imagina uma roda zodiacal, um está de um lado, o outro está do outro. São opostos. Quando eu falo que eles são complementares, é exatamente a mesma ideia, eles se complementam. Ou seja, quando eu falo, por exemplo, de Câncer, eu estou falando de um signo que trabalha a ideia do movimento, do impulso pela água, pelos sentimentos, pelas emoções. Por isso que eu falo da nutrição emocional, por isso que eu falo da energia materna. Quando eu olho para Capricórnio, é um signo que fala do movimento e do impulso pela terra, pela matéria. Por isso que eu falo de uma energia de prover da energia paternal. É a simbologia do pai e da mãe. Quando eu olho, por exemplo, para Câncer, que eu falo dessa simbologia da mãe, eu estou falando de uma simbologia de cuidado, carinho, nutrição. A gente consegue enxergar assim, um cenário muito fácil para entender esses dois. Imagina, por exemplo, se você vai numa... Se seu filho, se tivesse um filho, e ele vai para a escola. E aí daqui a pouco, lá na escola, alguém liga e fala assim, olha, um aluninho bateu no seu filho. E aí o pai e a mãe vai lá na escola resolver essa história. Em tese, quando a gente fala de energia maternal, que é a simbologia do Câncer, e representa a mãe, vai trazer um comportamento de acolhimento. Então, muitas vezes, a mãe é aquela que vai chegar e abraçar o filho. Fala, ô meu filho, tá tudo bem com você? E abraça, acolhe. Acolhe aquela dor. Acolhe toda aquela emoção negativa, vamos dizer assim. Um filho que está chorando, a mãe chega e abraça. Não, meu filho, tá tudo bem. Isso é energia maternal. Isso é uma energia de acolhimento. Isso é energia que fala sobre a nutrição emocional. E é exatamente isso que vai ser trabalhado nos próximos 30 dias.
essa ideia do acolhimento emocional. Agora, quando eu olho para a energia paternal, que seria o oposto, seria, por exemplo, Capricórnio, é aquela energia de movimento. De movimento pela Terra. É onde eu coloco o quê? Os limites para que a dor não aconteça de novo. Enquanto a mãe está abraçando o filho, o pai vai falar assim: quero falar agora com o pai da criança, senão eu vou tirar meu filho dessa escola. Ele vai tomar uma atitude, ele vai se mover, ele vai construir, ele vai dar um passo. É diferente. Por isso que quando eu falo desses signos opostos complementares, Câncer está muito atrelado ao passado, ao saudosismo, a hora que eu olho para trás e aí eu fico lá remoendo aquela dor e ai meu Deus, ai eu estou sofrendo e tal. E Capricórnio é o futuro. É a hora que eu olho e falo, eu vou construir isso. É a missão. Só que eu não estou falando que um é melhor que o outro. Não, são opostos complementares. Quando eu falo de Câncer, sem Capricórnio ele não é ninguém. Por quê? Porque o Câncer ele fala da nutrição emocional, mas eu preciso tomar atitude. Não adianta eu apanhar e chorar da vida. Não adianta eu apanhar e ficar quieto. Lembra do caranguejo? Que ele se fecha e aí ele não faz mais nada, ele fica tentando se proteger. Não adianta a vida tentar me bater e eu ficar só na retaguarda, na defensiva. Porque eu quero me proteger, eu quero proteger minhas emoções. Beleza. Mas aí não adianta eu ficar o quê? Dando passo para trás. Por isso que eu preciso do Capricórnio. É onde o Capricórnio ele toma ele assume as rédeas, ele representa isso, né? O assumir as rédeas de uma situação para que você possa o quê? Estabelecer limites. Exemplo prático. Vou te dar um exemplo prático nessa vida. Você tem um amigo, você tem um sei lá quem, um relacionamento, um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, marido, qualquer coisa. Você tem alguém. E essa pessoa vai lá e faz alguma coisa que você não gostou, que te machucou. Sei lá, ela falou mal de você, não sei, alguma coisa que te machucou. E você sentiu isso. Opa, o que é isso? Que história é essa? Mas não adianta só, eu me senti e ficar por isso. Adianta eu ficar parado? Adianta eu só sofrer? Eu olhar e ficar me remoendo? Nossa, que vida, que não sei o quê. Não adianta. O próximo passo é limites. É você estabelecer o que é necessário. É a hora que você começa a enxergar o que te fez mal, você olha para o passado, você olha para a raiz, você enxerga o que de fato te fez mal. E você começa a estabelecer limites. Você toma atitudes. Para quê? Para prevenir, muitas vezes. É a hora que você senta com a pessoa e fala assim, fulaninho, então, não gostei do que você falou. A gente pode se alinhar? Pum. Eu estou sendo o quê? Responsável. É a energia do Capricórnio. Por isso que eu falo, opostos complementares são signos que precisam um do outro para entrar em equilíbrio. E muitas vezes o desequilíbrio ele se dá porque a gente foca apenas em um. E na verdade a gente precisa dos dois. Por isso que a pergunta da Daviane foi muito pertinente. Porque eu preciso, dentro desse meu ciclo, dessa nova energia que a gente vai viver, nos próximos 30 dias, lembre-se, não é só passar a mão na cabeça, é tomar atitude. É ter responsabilidade afetiva. É entender muitas vezes que se culpar dói. E não adianta ficar só se culpando. Requer o quê? Execução, movimento. Por isso que quando a gente fala dessa energia de Câncer, a gente começa a enxergar a necessidade de trabalhar esse oposto complementar. Faz sentido o que eu estou te falando? Eu agradeço, Daviane, por você ter trazido isso, porque é algo muito pertinente. É necessário.
quando eu falo dessa energia de câncer, de novo, os próximos 30 dias. São 30 dias onde a gente vai enxergar o que está doendo. Basicamente, a gente vai enxergar o que está doendo. E enxergando o que está doendo, nesses próximos 30 dias, eu começo a ter a oportunidade de enxergar o que eu preciso fazer para que pare de doer. Quando eu falo dessa energia de câncer, eu estou falando da nossa habilidade de colocar amor. É o movimento pela água, é a habilidade de colocar amor. Ah, mas colocar amor aonde, André? Onde dói, onde não existe o amor. Tudo aquilo que é dor dentro da gente é porque não tem amor. Em algum momento não houve amor. E cabe a nós, dentro desse ciclo, começar a colocar amor. Porém, existe um detalhe dentro da metodologia TEL que eu preciso trabalhar com vocês aqui. Porque quando eu falo da metodologia TEL de análise, eu preciso analisar como eu vou trabalhar e nutrir a minha própria energia. Quando a gente fala desse período de Sol em Câncer, lembre-se, esperamos muito dos outros. Mas não é responsabilidade dos outros nos fazer bem. Essa responsabilidade é nossa. A gente depende muito das pessoas. Tanto que se você for pesquisar, pode pesquisar e ver se eu estou mentindo. Se você for pesquisar na internet agora, signo de câncer. O que representa o signo de câncer? Vai estar escrito assim, reciprocidade. Pode pesquisar, vai estar escrito, reciprocidade. E eu digo a você, essa é a ideia mais trouxa que tem. Por quê? Porque reciprocidade tem a ver com ir e vir. Mas isso precisa ser combinado. E a gente não combina. A gente espera. A gente faz esperando o que o outro vai fazer. A gente acha, né, que a gente, primeiro que a gente acha que a gente é a pessoa mais empática da face da Terra. Ah, eu sou compassivo, eu sou empático. E aí eu faço tudo que não sei o que e eu fico esperando do outro. Ah, porque o outro, ele não pensa em mim, não tem empatia e coisa e tal. E na verdade não cabe ao outro. Por quê? Porque cada um é um ser único, individual. A forma que eu lido com determinadas coisas é diferente de como você lida com determinadas coisas. E o grande segredo dessa energia é a gente aprender a se nutrir. O grande segredo desses próximos 30 dias é você aprender a dar a você mesmo o acolhimento que você está procurando. O acolhimento que você quer. O acolhimento, a nutrição, o carinho, a reciprocidade que você está esperando do outro. Nos próximos 30 dias, cabe a você se dar. Ai, André, mas como é que eu faço isso? Isso é simples. Vou te dar aqui 3 dicas práticas para que você possa trabalhar essa energia nesse ciclo. E eu diria que a terceira é a principal. 3 dicas práticas e a terceira, ela é a principal. A primeira dica é: aprenda a se perdoar. O que é isso? Muitas vezes a gente se culpa. A gente se culpa por coisas que deixamos de fazer, resultados que deixamos de alcançar. A gente se culpa por atitudes que tomamos e não tivemos aquilo que gostaríamos de ter. A gente vai se culpando por tudo, por qualquer coisa a gente se culpa. A gente se culpa até por coisas que os outros nos culparam. E a gente aceita aquilo e fala assim, é verdade, eu sou o culpado.
Aprenda a se perdoar. Tente. Ah, eu não consigo. Consegue, é um hábito. Você só precisa começar. Você precisa falar. Ah, quando você acha que a culpa é sua, você precisa falar, a culpa não é minha. Ah, mas eu não acredito nisso. Não tem problema, só fale. Porque aí a gente está falando de quê? De como o cérebro funciona. O automatismo do corpo ele é assim. Se você trabalhar a repetição, ele vai inserir aquela informação. Você só precisa trabalhar. Precisa falar. Aprenda a se perdoar. Pare de se cobrar tanto por aquilo que você, né, por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Pare de se cobrar. O segundo ponto que eu te diria é: aprenda a se proteger. O que é se proteger? Existem situações que machucam. E muitas vezes a gente não sabe como, né, lidar com elas. Mas por algum motivo da vida que eu não entendo até hoje, a gente continua nelas. A gente se permite. Ah, eu tô, sei lá, eu tô com meu amigo e meu amigo me fez uma piada comigo e eu não gostei. Mas aí eu não sei o que falar, não sei o que fazer, não sei como, né? Eu não sei tomar uma atitude. Se proteja. Converse com aquele amigo. Exponha o teu lado. Não o outro. Lembre-se, quando a gente lida com pessoas, entenda uma coisa, não adianta eu apontar o erro da outra pessoa. Mas tenha certeza, é extremamente efetivo você apontar o que você sente com a atitude daquela pessoa. Isso é uma oportunidade de gerar empatia. A pessoa pode gerar empatia. E o terceiro e principal ponto que eu diria para esse período de Sol em Câncer, para os próximos 30 dias, até o dia 22 de julho, faça exatamente isso daqui. Aprenda a ser mãe de si mesma. Essa, para mim, é a prática desse momento. E o que significa isso? André, por que você fala tanto sobre aprender a ser mãe de si? Eu vou te dar um exemplo muito claro de como você pode aplicar isso na sua vida. Quando tiver uma situação que você vá passar, vá vivenciar ou algo do tipo, quando tiver qualquer situação, eu quero que você se pergunte. Primeiro eu quero que você imagine se você tivesse um filho, uma filha. Ou se você tiver, é perfeito, você tem um filho ou filha. E aí a minha pergunta é: a situação que você vai passar, pretende passar, está se permitindo passar, você deixaria um filho ou uma filha sua passar? Eu vou numa festa. Você deixaria um filho ou uma filha sua ir nessa festa? Eu estou saindo com uma pessoa. Você deixaria um filho seu, uma filha sua sair com essa pessoa que você está saindo? Eu vou, sei lá, eu conheci alguém, mas essa pessoa, ela me machuca. Você deixaria um filho seu passar por isso? Se a resposta for não, a minha pergunta é: por que você se permite passar por isso? Por que você se permite passar por coisas que você não deixaria um filho seu passar? Por que você se permite viver com pessoas que você não gostaria que os seus filhos convivessem? Por que você
deixaria por que você se permite passar por situações muitas vezes perigosas ou até mesmo, né, de exposição que você não deixaria um filho seu passar? Quando eu falo sobre a ideia de ser mãe de si, é a gente começar a tentar se distanciar da nossa realidade e começar a enxergar a nossa criança interior. Começar a enxergar o que é que de fato nós sentimos e como podemos ser acolhidos. É começar a filtrar. Eu fui sair com um grupo de amigos, mas eu fiquei chateado. Eles chamaram para sair de novo, eu vou sair então só para eu não ser a pessoa que não é legal. Sério? Você vai se permitir mesmo, de novo? Porque eu saí com fulaninho, mas ele não me tratou bem. Mas eu vou sair, né? Porque vai que ele melhora. Sério? Real? Que você vai se permitir de novo? Esse é o ponto. Você tem 30 dias, os próximos 30 dias é para você trabalhar, exatamente, trazer luz a todas essas dores internas suas que talvez precisem de acolhimento, que precisem de carinho, que precisem de cuidado, que precisem de amor. Porque a gente está falando sobre nutrição emocional. É o movimento pela água, é o propagar o amor. Por isso que a gente fala sobre uma energia maternal. O que a mãe faz? Ama. Mas o filho é isso, o filho é aquilo. O filho pode ser qualquer coisa, mas a mãe ama. Do jeito dela, mas ela ama. Tá ali dentro. E ela vai lá e faz o que ela acha que tem que ser. A minha pergunta é: e você? Anda se amando? Está praticando a história do amor próprio? Ou você está se submetendo a situações que te machucam e não está se preocupando com as suas emoções? Estou falando isso porque o ciclo lunar vem aí, viu? Basta você entender a dinâmica da coisa. Né? Eu tenho um Sol, ou seja, eu tenho um período de praticamente 30 dias onde o Sol ele vai entrar no signo, ou seja, ele vai trabalhar uma energia, ele vai trabalhar a consciência daquela energia. No nosso caso agora, Câncer, são 30 dias que o nosso foco consciente, a nossa mente, ela vai estar voltada para a ideia de nutrição emocional. Daqui 30 dias, se isso não acontecer, você me manda uma mensagem e fala assim: mentira, você mentiu, não aconteceu. Porque são 30 dias que a gente vai ficar de olho em tudo aquilo que está machucando. Tudo aquilo que está pegando, que está trazendo angústia. Para a gente começar a enxergar como é que a gente pode entregar amor àquilo. Nutrir emocionalmente aquelas feridas. E aí a gente tem um ciclo lunar que vai trabalhar o lado emocional disso. Ou seja, entenda a dinâmica. Quando eu tenho um Sol em um signo, a Lua ela vai ficar nova naquele signo. Vai trabalhar esse ciclo. E, consequentemente, a Lua cheia vai ser no signo oposto complementar, que é Capricórnio, exatamente o que a gente falou aqui. Tudo tem uma dinâmica. É uma dinâmica, o ciclo lunar é uma dinâmica de inteligência emocional. Basta a gente começar a perceber. Então, lembre-se, o principal exercício: aprenda a ser mãe de si mesmo. Tá bom? Dúvidas? Ficou claro essa ideia, essa energia que está vindo aí, que na verdade já começou, tá vindo não. Já está aí. Não sei se vocês estão sentindo, mas meu Deus do céu, o negócio aqui tá muito louco.
E aí eu tô aqui, mas é muito interessante como a energia bate. Um tapa de realidade, verdade. Porque eu vou te falar, tem hora que dá uns insights aqui que nem eu entendo. Daviane, tô ligada nisso há dias, antecipada. Eu imagino, Daviane sabe das coisas. Ela tem os conhecimentos. Bom, espero que faça sentido e que você possa aproveitar essa energia. E caso você ache que esse conteúdo é pertinente, que tem mais pessoas precisando entender um pouco mais sobre essa energia, já aqui embaixo já compartilha esse conteúdo, essa live, para que as pessoas possam entender quais são os desafios dos próximos 30 dias. Tá bom? Um beijo no seu coração, se cuida e até a próxima. Tchau, tchau.